Olá, conforme prometido, hoje eu estou aqui para falar deste livro aqui, A Rede Idiota e Outros Textos, do Zé Cabaleiro, e de como este livro veio parar na pequena editora Reformatório, que até então só tinha 6 títulos publicados. Mas para falar deste livro, eu preciso antes falar deste aqui, O Filho da Preta, romance do meu amigo autor Léo Nogueira. E esse livro conta a história de um rapaz, um protagonista jovem ali, por volta dos seus 20 para 30 anos, e ele é filho de uma mãe negra e de um pai branco, mas ele não se reconhece na própria cor, ele é um sujeito racista. Então, por isso, o filho da preta, ele diz que ele é branco, a mãe é preta, né? E aí tudo isso, claro, tem um contexto aí para falar de racismo com um protagonista completamente anti-herói, né? E é interessante que o Léo escreveu isso ali em 2012, a gente publicou o livro em 2014. Pois bem, a gente estava trabalhando na edição desse livro com o autor, ele tinha alguns ajustes a se fazer, e aí eu estou no lançamento do livro do Luiz Alberto Mendes e o Léo me liga. Eu achei até que era para falar do livro, mas não. O Léo tem uma trajetória aí como compositor, letrista, né, várias parcerias com diversos músicos e artistas. E aí ele me liga nesta noite e disse que precisava falar comigo com urgência. Eu achei que era alguma coisa do livro, mas não era. Ele me disse que tem um amigo que está com um livro pronto, ele tem algumas possibilidades de publicação, mas quando eu falei para ele da editora, mostrei o logo, a ideia da editora, ele adorou e ele quer te conhecer, você precisa vir aqui. E aí, sim, este amigo era o Zé Cabaleiro, e o Zeca, a gente conversou um pouco, ele me disse que estava para fazer o livro, ele já tinha publicado um livro anteriormente, fez uma autopublicação, e aí ele me disse que estava com um projeto seguindo para o mesmo esquema, de talvez fazer uma autopublicação. Aí ele me disse que conversou com uma pessoa de uma grande editora, que até sugeriu levar o livro para lá, ele pensou bem, e aí ele me falou, eu gostei muito da sua editora, do nome da editora, do logo, da ideia, eu sempre estou apoiando novos projetos, né? Então se você achar que meu nome dá uma força para a sua editora. Aí ele ainda brincou, falou, porque assim, numa editora grande, né, eu não sou um escritor reconhecido, sou conhecido como um músico, meu livro vai ser mais um ali, né, um peixinho na lagoa. Agora, por outro lado, também numa editora pequena, talvez eu, né, possa trazer visibilidade para essa lagoa como um peixe maior, assim, a gente fez essa brincadeira, e aí eu falei, claro, fechamos, combinamos tudo. E o processo já estava muito adiantado, é um livro de crônicas. Aí ele me disse assim, olha, o projeto gráfico já está sendo criado por uma grande designer, que é a Paula Astiz. Eu sabia quem era a Paula Astiz, ela já era conhecida dele. E aí eu falei, pô, mas a Paula é um trabalho, né, sensacional, brilhante, assim, é muito caro, a gente nem pode pagar. Ele falou, não, ela é minha amiga, já está tudo certo, projeto gráfico, vocês só precisam pegar o livro, fazer os devidos registros, tal, as revisões, e vocês cuidam da impressão. E assim foi. Nós imprimimos 2.000 livros, fizemos um lançamento, um pré-lançamento no Itaú Cultural, onde a gente vendeu quase 200 livros. Depois a gente fez um lançamento na Livraria Cultura da Paulista, e assim, foi um baita lançamento, muito cheio, assim. A fila dava volta, descia a escada e estava na rua, na Alameda Santos. A livraria fechou a porta ali da frente, as pessoas ficaram lá dentro, ele atendeu a todos, autografando os livros, tinha fã-clube, entrou gente com violão, assim, foi uma festa, e foram vendidos ali mais de 300 livros nesse lançamento. Então, depois disso, o Zeca me disse, olha, eu vou fazer uma turnê de shows pelas capitais do Nordeste, e queria muito ficar um dia a mais em cada cidade para fazer um lançamento do livro. Então a gente foi buscar onde poderia acontecer esses eventos, e a livraria na época que tinha assim, uma loja em cada uma dessas cidades era a Saraiva. Então combinamos uma ação de lançamentos e de divulgação e marketing com a Saraiva, e assim foi feito.
Então o Zeca ia fazer o show em João Pessoa, aí ele ficava um dia mais, lançamento do livro. Recife, um dia mais, lançamento do livro. A gente mandou para lá, assim, praticamente quase todos os exemplares que tinha, e quando ele voltou, venderam todos os livros, então nós vendemos 2.000 exemplares desse livro num espaço de 2 meses, mais ou menos. E aí tivemos que seguir para uma reimpressão, porque ele também queria ter o livro nas lojinhas dele ali, depois do show tem a lojinha que ele vende os discos, e aí os livros também. Então o livro segue muito bem. E aí, assim, quando a gente tinha os 6 títulos anteriores, eu batia na porta das livrarias implorando para ter nossos livros lá, porque eu sempre achei que o lugar de livro é na livraria, eu queria os meus livros na livraria. Mas ninguém dava muita bola, assim, eram, né? Fora o Mafra e o Mendes, que eram conhecidos, mas eram 2 livros de poemas. Então, quando veio este livro, aí sim, as livrarias começaram a nos procurar para ter esse livro nas prateleiras. E foi aí que eu disse, olha, vocês podem levar quantos quiserem deste, mas tem que levar pelo menos 1 ou 2 de cada um dos outros. E assim foi feito. Então, assim, este livro nos abriu portas para as livrarias e também para os distribuidores, né, que começaram a pedir. E aí, é claro, eu com a mesma conversa, não, beleza, pode levar esse, mas tem que levar os outros também, né? E aí, assim, logo após o lançamento, o Zeca teve no programa do Jô, um programa na época assim, muito assistido, né? As pessoas falavam, olha, se for no Jô, no dia seguinte vende muito livro. Não é exatamente assim, mas claro, deu uma visibilidade, vendeu os livrinhos a mais, e foi muito legal. Eu gosto muito desse vídeo porque o Jô adorou o logo da Reformatória, ele contou isso no programa. É sensacional esse título, né? A Rede Idiota e outros textos pela editora Reformatório. Adorei o logo da editora, né? Reformatório. Gente, é uma porta se abrindo. Reformatório se abrindo. Sensacional. Muito bacana, Marcelo, uma gente muito bacana aí, tá entrando. E a capa, mano, de quem é a capa? Da Paula Astiz. E aí a gente, então, depois passou a mandar livros para ele, enfim, isso tudo. E então esse livro é um livro muito importante no catálogo da editora. E anos depois, assim, 2, 3 anos depois, eu vou fazer um livro do meu amigo autor João Batista de Andrade. Esse livro aqui, o manuscrito do jovem Gabriel. João Batista de Andrade, cineasta, né? Uma trajetória e tanto, é dele aquele filme O Homem que Virou Suco, mas tantos outros conhecidos. Foi o nosso secretário de Cultura do estado de São Paulo, lá na década de 80, 90, foi o criador do PROAC, né? E foi, durante um período muito curto, ministro da Cultura. E aí, quando conheço o João Batista, por intermédio do nosso amigo em comum, Joaquim Maria Botelho, a gente vai fazer esse livro e o João me apresenta a nora dele. E quem era a nora dele? Paula Astiz, a designer que eu admiro, minha amiga hoje. Então, coincidências da literatura, é isso. Semana que vem eu conto um pouquinho mais dos bastidores da Reformatório. Um abraço.